todos que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Comemoramos nesta data, 20 de outubro, o Dia do Poeta. E não poderia ser diferente. Para comemorarmos com muita alegria este momento, o Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, através da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó, juntamente com a Academia de Letras do Brasil, Seccional Timbó, e a Associação dos Escritores do Alto Vale do Itajaí, tem a honra de apresentar o primeiro sarau online intitulado Sarau Plural, Ver, Ouvir e Sentir. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos amigos Paulo, Cleonice e Anne Lacerda por nos presentearem com esta linda música de abertura deste evento. Deixamos aqui o nosso agradecimento à equipe do Museu Casa do Poeta Lindolf Bell pela oportunidade de participação deste evento tão importante, Sarau Plural, Ver, Ouvir e Sentir. E já gostaríamos de convidar também a Andressa Carolina Bruschi Korchagin, porta-voz da Academia de Letras do Brasil Seccional Timbó, e o Johan Henrique, da Associação dos Escritores do Alto Vale do Itajaí, para que brevemente apresentem as instituições que representam. Sejam muito bem-vindos. Olá, Joelma. Muito obrigada. É uma alegria estar participando deste evento. A Academia de Letras do Brasil, Seccional Timbó Santa Catarina, tem como objetivo promover a literatura em nossa cidade. Nosso grupo é formado por 9 acadêmicos, escritores, jornalistas, professores, artistas, todos envolvidos com leitura, literatura e cultura. A academia, além de desenvolver ações na cidade, também apoia diversos outros grupos e instituições no incentivo à literatura e à cultura em Timbó e região. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para o evento. Agradecer a toda a equipe do Museu Casa do Poeta Lindolf Bell pela recepção e carinho conosco. A Associação de Escritores busca divulgar a produção autoral existente na região e incentivar a descoberta de novos talentos, promovendo e participando de atividades e eventos literários. Muito obrigada, Andressa e Johan, por estarmos juntos celebrando este momento especial. O termo sarau vem do latim seranus, que dá origem à palavra galega sarão e posteriormente em português sarau. Era um evento muito comum no século XIX e consiste em uma reunião festiva que ocorre à tarde ou início da noite. Sarau é um evento em que as pessoas se encontram para se manifestarem artisticamente. Em geral, o evento envolve dança, poesia, leitura de poemas, narrativas, música, teatro, artes plásticas, entre outros. E Lindolf Bell, o que pensava sobre estes momentos de união das diversas linguagens artísticas, Miguel? Disse-nos Lindolf Bell certa vez: a cultura da arte é a contínua busca pela liberdade. Imerso em intuições, adivinhastes que a poesia é campo mágico de existência. E cansado de esperar, estremecendo a realidade, conclamavas a todos: há uma vida por fazer. Ciente estavas de que por meio das palavras se pode encantar o mundo, dar-lhe um sentido de urgência, desvelar o seu destino, desatar e desarmar a sua trama. Carregavas por isto uma chama dentro de ti e a oferecias em praça pública para acender um fogo de comunhão. A voz das tuas palavras dançou por entre a coreografia dos passos da dança, sonoridade e movimento, a emoção à flor da pele. As letras dos teus versos foram impressas na paisagem fotografada e estampadas também nos tecidos para dizer que o lugar da poesia é no peito. Selos com poesia, papéis de carta com poesia, cartões postais com poesia, camisetas com poesia. Na música, as tuas palavras entoaram canções acompanhadas com o ritmo, a melodia e a harmonia dos instrumentos, pois sabias que a poesia deve ganhar vida para além das páginas dos livros. Tanto foi assim
que também unisses a poesia com as artes plásticas, levando a experiência poética para dentro dos salões de arte. Teus poemas, objeto, fizeram com que as palavras ocupassem o mundo das coisas reais, causando, entretanto, o estranhamento próprio das obras de arte. Tanta afinidade com o meio te levou a promover as artes através da Galeria Suaçu. Grande eram os teus planos e desejos, grande como o espírito da arte deve ser. Ah, Abel, quão geniais foram os teus projetos, as tuas experimentações. O dia a dia ganhou contornos artísticos, a tua poesia atravessou a dança, a música, as artes plásticas e visuais. A existência se definiu por sua qualidade poética. Tua vida foi um sarau festivo de comunhão, amor e arte. É isso aí. Como já dizia o poeta Lindolf Bell, o ser humano não é ilha, mas partilha. Um ótimo evento a todos que estão nos assistindo, onde a arte do ver, ouvir e sentir está em nós. A poesia transforma, transporta e conforta. Com um olhar sensível, ao abrir a janela, você consegue ver além do que os olhos não contam. A poesia está em mim, na mala, no coração. Hoje, retiro da memória a poesia falando de livros de Rosiana Murai. O livro é a casa onde se descansa do mundo. O livro é a casa do tempo, é a casa de tudo. Mar e rio no mesmo fio, água doce e salgada. O livro é onde a gente se esconde em gruta encantada. Vagalume. Já não lhe vejo pela madrugada, em meio a sonho ou vislumbre. O reflexo das estrelas sobre o lago do sul, o mesmo daquelas primaveras da infância. O silêncio se foi, a cidade cresceu, prédios chegam ao céu. Desapegamos, desaprendemos, deixamos o passado, os brinquedos no porão. Os olhos cansados, o coração pulsa, em verso curto ou em prosa de quarteirão. Nas mãos marcadas de tinta, guardei a chave de outro mundo. Johann Henrique. Verde-limão. É verde-limão a cor daquela casa no fim da rua. É cansada, curvada, a coluna daquela senhora que atende a vizinhança com um sorriso no rosto. É a estrada de pedra que corta o vale e marcha entre as montanhas. É ali que moram os sonhos dos pés descalços, onde dorme o viajante e as sutilezas do mundo. Ah, não fosse esse rio chamado amor. O rio que conheço não aprendi de livro, nem de mapa inventado. Jamais escrevi em caderno o nome deste rio. Nunca desenhei a giz o movimento de suas águas. Sei deste rio por seu silêncio. Deste rio que ninguém me falou, não surgiu de histórias passageiras. Não precisa de suborno para estar comigo, nem de mentiras enfeitadas, sequer de afinidades sorrateiras. Esse rio vem despojado de intransigências, preconceitos, perplexo, no eterno desejo, dádiva e dívida comigo mesmo e com outros homens também a esmo. Flui em mim esse rio sem vulgaridades, atemporal, flui em mim com sabor de paciência,
extraordinário sabor de nada. Este rio tem nome secreto, e não, e corpo de rio, onde outros rios se vão, porque o rio é como o homem, sem nome, mora no esquecimento, sem corpo, é árvore cortada, é menos que nada. Ah, não fosse o amor, sempre e de novo, a estação sem fim, onde quem passa não passa, floresce fácil, flui. Ah, não fosse este rio chamado amor, de peso, feito e medida infinita, não teria o homem medida de sua própria medida finita. Lindolf Bell. Em sua pluralidade, Lindolf Bell atravessou o campo das palavras com gestos e cenas através da dramaturgia. Suas declamações eram verdadeiros espetáculos. Música. Música é o dom de ouvir, de sentir e transmitir a voz e o sentimento da alma. Poema Alma de Artista, de Bruna Nicole Tafner Pasqualini. Caso queira saber sobre mim, diga que pinto poesias. Não que gosto de melancolia, mas a sensibilidade rondou meu ser. Nos traços de uma pintura estão as palavras da alma e todo o sentimento que invade as entrelinhas de um coração. É a arte imitando a vida, que existe ou não no real, carrega a escrita de um ideal. É a vida inspirando a arte, impossível a mente separar do que escrevo ao pintar. Poema Amarelo IP, de Bruna Nicole Tafner Pasqualini. Quantos pontinhos amarelos que se tem lá por setembro? São os energizantes ipês colorindo bem os canteiros. Por muitas ruas de Timbó, desde pequenos até grandões, raiando alegria estes ipês,
adornando os quarteirões. Aos poucos, os dias passam. Percebo suas flores caindo, o chão ficando iluminado e nele o amarelo resplandecido. Os galhos antes tão cheios, agora secos novamente. Esse encanto da primavera totaliza e sem o amarelo ipê, a cidade fica. Mas por setembro do ano que vem, é que o raio áureo ressurgirá, virá sobre os ipês amarelos e noutrora me transcenderá. Na hora calada, na calada das horas de nossos corpos calados, na idade da terra aberta mais distante que qualquer idade. Ó Ana Mária, Ana Mária, Ana Mar, Ana Mária, aérea, área, corpórea e calcária, dulcíssimo hábito de pertencer-te, duríssimo tremor de não achar-te em algum instante. Vais em mim e vens, e não cessas nunca e nunca dizes sim e nunca dizes não, e sempre ali, e sempre mais ali, no ferido lugar. Eu vejo, eu ouço, eu sinto. As artes me despertam os sentidos. A poesia está nas palavras do poeta, assim como está no movimento daquela que o inspira. Está no som do violino que remete à cena de um filme que assisti. Os acordes vibram em mim e reverberam em meu corpo. Meu corpo é morada, é um acervo de memória. E cada um que o ver, ouvir e sentir fará uma leitura única, construindo suas próprias narrativas. Saber viver, Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Os versos nos provocam muitas emoções. Por meio deles podemos ver, ouvir e sentir a vida. Via Láctea, Olavo Bilac. Ora direis ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, o que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Ah, o céu, as estrelas, conseguem ouvi-las? Um dia perguntaram para o Stephen King por que ele escrevia coisas tão brutas. E ele respondeu, eu gosto de dizer que eu tenho um coração de menino, mas ele está guardado num vidro em cima da minha escrivaninha. Quando eu era pequena, eu gostava muito de escrever em diários, igual esse aqui, mas eles tiraram ele de mim. Disseram que era importante para a investigação, mas eu fui mais rápida, eu consegui arrancar 2 páginas. E eu vou ler essas 2 páginas agora. Eu cresci num lugar onde o sol batia na janela e produzia sombras engraçadas no carpete. Sempre achei que elas conversavam comigo. Lembro de sentir falta de conversar. Se não fossem aquelas barras estúpidas na minha janela, eu poderia sentar no parapeito do 3º andar e gritar com alguém na rua. Talvez eles me ouviriam. Mas aí alguém chamaria os soldadinhos da paz. É como eu os chamo por causa do jaleco branco, sabe? Bom, eles viriam e fariam com que eu tomasse aquelas balas coloridas com gosto de xarope. Eu ficava com muito sono e eu não lembrava de muita coisa depois disso. Nenhum deles conversava comigo. Só quando eu trancava a porta. Eu me sentia tão sozinha. Até que um dia eu tive uma ideia. A Doroteia, minha planta carnívora, tinha sussurrado alguma coisa durante a noite e nós planejamos tudo. Foi fácil. Eu dei aquelas balinhas coloridas para os jalecos brancos e trouxe todos os médicos para o porão. Estamos todos aqui agora. Eles gritaram muito no começo, mas eu dei um jeito nisso. Agora eu os chamaria de outra coisa, já que tive que pintar todos os jalecos de um tom vermelho vivo, tipo sangue. Bom, eu gosto de pensar nisso depois. Agora eu vou fazer com que todos me ouçam, porque eu finalmente tenho com quem conversar. A Ordem do Dia, de Lindolf Bell. A ordem do dia é ver tudo, mas não ver nada. A ordem do dia é comparecer ao banquete real, comer fazões dourados em memória da memória hermeticamente fechada por um decreto. A ordem vem de cima para os de baixo, claro e preciso punhal do crime. Nenhum pássaro, rio nenhum. Nenhum vento, mar nenhum. Nenhum estalido, amor clandestino nenhum. Nenhuma corda de guitarra nenhuma. Apenas os clarins oficiais de poderosos senhores feudais. Nas ruas, nos vales, nos bares, nas escolas, nos aniversários, nos sonhos, nas praças. A ordem do dia é uma ordem sombria. Quem pretende repartir o prato desta melancolia? Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo.
Paulo Coelho. Num tempo bem distante, numa terra pertinho da Índia, vivia um mercador viajante. Ele viajava mundo afora e um dia ele comprou um pássaro e aprisionou esse pássaro dentro de uma gaiola. Os dias passavam e, certa feita, ele resolveu ir até a China. E disse assim: caro colega, eu vou até a China e, por acaso, se eu encontrar algum dos seus parentes, amigos, você quer que eu dê algum recado a eles? O pássaro, muito inteligente, pensou. Sim, avise todos que você encontrar por lá que você me mantém aqui aprisionado numa gaiola. Que recado meio estranho, mas tudo bem, eu aviso sim. E o mercador seguiu viagem. Chegando na China, era pássaro para tudo quanto era lado. E pássaro que voava para cá e pássaro que voava para lá. Até que, veio vindo um. Veio vindo, chegou perto. Não é que era um pássaro igualzinho àquele que ele tinha aprisionado na gaiola? E o mercador disse: olá! O pássaro não disse nada. Trago notícias do seu parente. O pássaro, nada. Ele manda avisar que eu mantenho ele aprisionado dentro de uma gaiola. Foi só ele falar isso que o pássaro caiu esticado no chão, puf, com as patinhas para cima e morreu. O pássaro deve ter algum problema de coração, não sei. Mas também esse pássaro não me serve de nada. E o mercador deixou o pássaro lá e, seguiu viagem de volta. Chegando em casa, o pássaro estava lá na gaiola. E então trouxe notícias dos meus parentes. Eu encontrei alguns dos seus parentes. E o que ele manda dizer? Quando eu disse que eu mantinha você aprisionado dentro de uma gaiola, o pássaro, puf-te, caiu esticado no chão, com as patinhas para cima e morreu. Mas foi só o homem dizer isso que o pássaro dele caiu esticado no chão, puf-te, com as patinhas para cima e morreu. Eu acho que essa raça deve sofrer do coração, ter algum problema. Mas também esse pássaro não me servia de nada mesmo. Então o homem abriu a gaiola, pegou o pássaro no colo e colocou na soleira da janela. Sabe aquela parte da janela que tem um pedacinho assim? Colocou lá, tinha uma fresta aberta e pensou: que fique aí. Mas foi só o homem, dar uns 3, 4, 5 passos, que o pássaro aproveitou a janela aberta e voou. Contam que até hoje, o homem fica na janela procurando pelo seu pássaro. Quem sabe um dia ele possa voltar. Que esse seja o fim da história e não o meu. Para alcançar a liberdade, um bom caminho é usar da inteligência. Que emoção! O que seria de nós sem o brilho da arte em nossas vidas? Desta forma, envolvido nesta energia maravilhosa, vamos nos despedindo
Deixando aqui o nosso agradecimento a todos que de alguma forma participaram direta ou indiretamente para que este sarau acontecesse. E é claro, um agradecimento super especial ao público que está nos assistindo. E como dizia o poeta, se não for sonho, não vale a pena viver, pois de sonho em sonho aprende-se a ser. Deixamos vocês ao som de O Cisne, de Camille Saint-Saëns.